Boa tarde, meus amores! Que bom ter vocês aqui de novo comigo. Aqui é Tia Érica e hoje aqui no canal vai ter uma programação de aula, um planejamento de aula super legal para vocês. Mas antes da Tia Érica começar, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, dê um like porque é muito importante para o YouTube reconhecer que o que está sendo passado aqui é algo bom, algo relevante, algo interessante. E não deixe de ativar o sininho, porque senão você vai perder tudo de legal que vai acontecer aqui no canal, então tá bom? Olha, o planejamento de aula hoje fala sobre o pecado entrou no mundo. Me fala aí nos comentários como que começa a sua aula. Olha, lá na minha igreja, há um tempo atrás, antes eu chegava para arrumar o espaço que eu tinha para dar aula e as crianças subiam tudo atrás de mim, ficavam me ajudando a arrumar, então acabavam vendo tudo que eu estava levando na aula, acabava tirando aquele encanto, né, da aula. Hoje em dia, o culto na minha igreja começa às 6 horas. Então eu falo com ele, 6 horas, todo mundo dentro da igreja, esperando a tia Érica pegar vocês. Então eles ficam de 6 horas até 6h30 na igreja com os outros irmãos, sentadinhos, conseguem escutar lá e louvar a Deus 3 hinos da harpa, né, acompanhando os irmãos. E ainda escutam a palavra devocional. Por que isso? Porque eles já vão se habituando a se comportar, né, dentro da casa do Senhor, né, temendo a Deus, dando reverência ao Senhor. Então, deu 6h30, eu tiro as crianças, né, dentro da igreja, vamos para a nossa sala, glória a Deus. Chegando na salinha, nós fazemos uma breve oração, não desfazendo da oração que foi feita lá no templo, mas fazemos a nossa oração, geralmente é uma criança que ora também para incentivar eles a orarem. Louvamos pelo menos um trecho de algum louvor, um refrão, para não tirar muito tempo, né, do ensinamento, já é pouco. E colocamos uma caixinha de ofertas para as crianças começarem a ofertar. Né, um dia ou 2 dias antes, no grupo dos pais, eu já coloco a mensagem para não esquecer de dar para a criança a moedinha. Eu ainda coloco, não importa o valor, o importante é levar para a casa do Senhor, né, uma ofertinha já com amor no coração. Não importa se é 10, 5 centavos. Mas eu também, para precaver, eu levo uma bolsinha com moedas, caso tenha alguma criança que não tenha recebido a moedinha dos pais, os pais esqueceram ou realmente não tinha. Então eu vou dando a moedinha para quem não tem, para que todos pratiquem aquele ato de ofertar ali naquela hora. Então, passando esse momento especial, eu gosto já de começar com a memorização de versículo. Não sei se vocês viram aí na minha comunidade, coloquei algumas fotos do varal, mas eu trouxe um varal aqui, né? E o ensinamento de hoje, né, o planejamento de aula é sobre o pecado entrou no mundo. Então tá lá no capítulo de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e no capítulo 3, versículo 24, né? A nossa aula de hoje, o planejamento de aula vai ser em cima desses capítulos. Capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 24 de Gênesis. Então o versículo, né, escolhido para memorizar foi no capítulo 3, versículo 15. Vamos ver o que está escrito lá? Está escrito assim, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Depois dessas crianças memorizarem lá no varal de versículos, vocês podem explicar para elas, tem até um vídeo meu que fala sobre isso, eu vou deixar aqui em cima para vocês clicarem depois. Esse versículo, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, ele é um versículo chamado proto-evangelismo. Por quê? Porque aqui está sendo feito o primeiro evangelismo da Bíblia. Deus está evangelizando, né, Adão e Eva depois do pecado, colocando em seus corações a esperança que vai vir alguém que vai destruir esse mal que foi iniciado aqui. Glória a Deus. O varal é bem simples, né? Como eu já falei para vocês, é de cartolina. Eu faço as roupinhas de cartolina. Atrás eu coloco um EVA para dar mais firmeza. E vou colocando os pedaços dos versículos, né?
Esse versículo, capítulo 3, versículo 15, eu coloquei, ó, o sapatinho, a meiazinha. Em cada pedacinho de roupa vem um pedaço do versículo. Ó, bermuda, calça. Pego um pedaço de barbante, grudo-se numa coluna e na outra e penduro as roupinhas. Coloco as crianças ali na frente e elas começam a memorizar. E eu junto com elas até elas conseguirem memorizar, né? 2, 3, 4, 5 vezes, às vezes que for necessário para elas conseguirem memorizar. Memorizou, eu começo a pedir para tirar a roupinha. Chamo uma criança, por exemplo, Maria, tira uma roupinha. Ela vai lá, escolhe uma roupinha e me dá na minha mão. E começa a repetir o versículo sem aquela parte. Quando vocês forem se dar conta, todas as crianças já tiraram a roupa do varal e o varal já está sem roupinha nenhuma. E elas vão estar falando o versículo sem estar lendo. Memorização de versículo. Após isso, ou você termina aí mesmo, ou você pode fazer uma dinâmica com elas. Pega uma bacia, sua bacia mesmo de casa, coloca as roupas que elas recolheram, embaralha tudo ali e divide as crianças em 2 equipes. E começa a cronometrar o tempo que elas vão organizar o versículo no varal de novo. E elas amam, porque elas amam competir, porque no final da competição elas sabem que sempre vão ganhar alguma coisa, uma bala, um pirulito. E é bom que elas também vão aprendendo mais ainda a palavra de Deus de uma maneira diferente, de uma maneira agradável, que elas vão gostar muito. Após a memorização, eu começo a contar a história, né? Essa história que está no capítulo 2, do versículo 7, até o capítulo 3, no versículo 24, né? E você tem que colocar em sua mente, tia, que todo esse estudo, né? Todo esse estudo, esse planejamento que você está fazendo, tem que ter um objetivo de ensino. E o objetivo desse ensino de hoje, né? O pecado entra no mundo, é que o pecado, ele é fácil de enganar as pessoas, né? Porque o inimigo nunca vem dizendo as consequências do pecado. Ele quer apenas te mostrar que é algo agradável de se fazer, mas a consequência ele nunca vai trazer. Então, o objetivo do ensino de hoje é o como é fácil de ser enganado pelo pecado. E também o ensino principal é que as crianças precisam querer receber de Deus o presente do perdão dos pecados e a vida eterna hoje mesmo. Muitas vezes recebemos crianças visitantes que talvez nem vão voltar mais, né? Que você vai demorar tempo para encontrar essa criança de novo. Então nunca perca a oportunidade de falar, de apresentar o presente de Deus, que é o perdão dos pecados e a vida eterna. Temos que também tomar ênfase nas crianças não salvas, né? Que elas venham compreender o que é o pecado e desejar pedir perdão a Deus dos seus pecados. Precisamos fazer as crianças chegarem a essa conclusão através do ensino de hoje. Né? Podemos usar vários métodos de falar sobre o pecado. Você pode usar a carinha do pecado, né, em formato de coração. Você pode usar a garrafinha do pecado, também tem um vídeo que fala sobre ela, vou colocar aqui em cima para vocês, se vocês ainda não viram. Vocês também podem usar aqui o que é o pecado, né? Esse aqui, recurso também é bem conhecido, né? É tudo que eu penso, é tudo que eu falo, é tudo que eu faço que desagrada a Deus. Você pode usar várias coisas para falar sobre o pecado. Mas o importante é falar para a criança, né, que apesar de nós sermos pecadores, porque Adão no ano passado pecou, né, você pode falar que o pecado entrou por um só homem no mundo, né, mas também por um só homem que foi Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de nos desprender do pecado, reconhecer que somos pecadores e aceitar Jesus. Vocês podem falar isso também, tá bom? E como é no início de Gênesis, né, você pode ainda falar para elas, né, que Deus criou o homem do pó da terra, que Deus, todas as outras coisas que Deus criou, né, na criação, Ele usou o poder da sua voz, mas para criar o homem, Deus, Ele moldou com as suas mãos, soprou na narina dele o seu próprio fôlego. Olha que lindo! E todas as vezes que Deus foi criando as coisas, Deus falou que foi bom.
Mas quando criou o homem, ele falou que foi muito bom que Deus fez. E Deus nunca se arrependeu de ter criado o homem. Glória a Deus, tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Mas o homem foi criado, Deus colocou aquele jardim lindo, né, perante ele. E ele foi dando nome aos animais, né? Deus deu essa função para ele dar o nome dos animais. E Adão, no final de ter dado o nome para os animais, ele se percebeu, poxa, não tem ninguém da minha espécie, não tem ninguém igual a mim. E Deus soube isso, Deus sabe de tudo, Deus era amigo de Adão. Então Deus adormeceu Adão, tirou uma costela de Adão e fez a mulher, que logo mais para frente se chamou Eva, né? E Deus deu o primeiro mandamento para Adão. Ele poderia comer de todas as árvores frutíferas que tinha no jardim. Todas, crianças, todas. Melancia, pera, uva. Crianças, eu fico pensando, as frutas hoje já são tão gostosas, né? Imagine assim que Deus criou. Devia ser um favo de mel, todas as coisas. E Deus falou para Adão, você pode comer de todas, mas da árvore do bem e do mal você não pode comer, senão com certeza morrerá. E um belo dia, Adão deixou Eva sozinha. E Eva, passeava naquele jardim lindo, encontrou com a serpente. Né, era o inimigo, né, usando aquele animal para falar com Eva, para enganar Eva, né? Deus falou para Adão que ele poderia comer todas as outras árvores, todas as outras frutas. Ele não poderia comer do conhecimento do bem e do mal, porque senão ele morreria. E a serpente, ela perguntou isso para Eva. E Eva falou para ela, né? Eva falou, ela explicou, podemos comer do fruto de todas as árvores, menos uma. Lá no capítulo 3, no versículo 2 e 3, Eva fala isso. Mas Satanás tentou Eva, garantindo que, se ela e Adão comessem, eles não morreriam, mas seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então ali a serpente estava enganando Eva, né? Ela falou que Eva não morreria, só apenas seria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. E Eva comeu. Mas vocês podem prestar atenção, crianças, e assim que Eva comeu, ela não abriu sua visão para o bem e o mal. Ela não sentiu vergonha de estar nua, de estar sem roupa. Só quando Adão comeu, é que os olhos dele se abriram para o conhecimento do bem e do mal. Porque Deus tinha falado para Adão não comer. Então Adão tinha que proteger a Eva. Ele tinha que estar ali com ela, ele tinha que ter fixado esse pensamento na mente dela, não coma, não coma. Entendeu? Então ele também fracassou, né? Muitos hoje falam, Eva, quando eu encontrar Eva lá no céu, eu vou brigar com ela, né? Tem pessoas que falam isso, tá, de pegar Eva e, né, machucar ela, porque ela foi comer esse fruto. Mas não foi só ela, né? Adão também teve parte disso, né? E os três, vocês podem explicar para as crianças, os três sofreram a consequência desse pecado, né? Deus, ele castigou os três, né? Todo pecado tem uma consequência. Mas tia Érica, nós somos justificados, nós vivemos hoje na graça de Deus. Glória a Deus, nós vivemos, não estamos mais sobre a lei, estamos vivendo a graça. Mas o pecado, ele tem sua consequência, né? Eu peco, se eu pecar hoje, eu vou sofrer uma consequência. Deus vai me perdoar, Jesus vai me perdoar, eu vou me arrepender do meu pecado, né? Deus vai me perdoar, né? Através do sangue de Jesus eu sou justificada. Mas eu vou sofrer a consequência, assim como Davi sofreu a consequência, ele foi perdoado, ele reconheceu que pecou. Sansão também foi perdoado, mas eles tiveram consequências. Davi em sua família, Sansão na sua própria vida. Então o pecado, ele tem a consequência, não importa se é pecadinho ou pecadão.
O pecado, ele tem consequência. Como uma amiga minha falou, e ficou gravado em minha mente, né? O pecado é assim, comprou, é como se fosse fazer uma compra. Se você comprou, vai chegar o boleto para você pagar. Se você comprou algo, vai chegar o cartão para você pagar, o boleto para você pagar. O pecado é assim, você faz, né? Você vai se arrepender, não ter remorso e continuar pecando. Se arrepender e não pecar mais, igual Jesus, né, falou no Novo Testamento inteiro, né? Sua fé te salvou, seus pecados estão perdoados, vai, não peque mais. Se arrepender mesmo, não ter remorso e continuar pecando, né? E se você realmente se arrepender, você vai ser perdoado, mas não pode continuar pecando. Mas nós somos pecaminosos, né? O pecado está em nós. Vocês podem falar para as crianças, né? Às vezes as crianças ficam até assim, mas eu já aceitei Jesus, mas eu peco às vezes sem querer falar um palavrão, sem querer dar vontade de responder minha mãe, sem querer, às vezes ainda sinto vontade de escutar uma música secular. Mas sem explicar para a criança que o Espírito Santo ele vai trabalhar na vida dela gradativamente, aos poucos, né? Assim que ela vai buscando, orando, lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai trabalhar nela e ela não vai mais ter espaço na boquinha dela para falar palavrão, ter vontade no coração de escutar músicas seculares, nem de dançar. Isso é uma atuação do Espírito Santo. E não deixe de fazer o apelo para a sua criança. Eu vou deixar aqui também uma dinâmica muito legal do pecado. O que eu levei para minhas crianças? Não tem aquela balinha de coco? Balinha de coco de aniversário, aquela branquinha? Eu levei num pote transparente aquela bala e levei umas embrulhadas. Só que naquele papelzinho de festa mesmo, todo esse fiapentinho. Só que ali eu não coloquei bala, eu coloquei isopor. E essas balas já arrumadas no saquinho, no papelzinho, estavam assim do lado da mesa, do lado mesmo da bala, que era de verdade. E eu abri o pote, chupei a bala, eles verem que realmente era de verdade. Falei, que bala gostosa, né? Vocês querem? As crianças, quero. Assim que viram, né? Eu amo essa bala, eu quero. Então, assim que eu me entreguei em suas mãos, elas perceberam que era diferente quando abriram, era isopor. E eu falei para elas, assim como foi fácil, vocês viram a bala e acharam que realmente que estava embalado ali era a bala, assim é o pecado. Assim o inimigo de nossas almas apresenta o pecado para vocês como uma coisa boa, como uma coisa agradável. Ele nunca vai trazer a consequência, ele só vai trazer o que aparenta ali ser bom. Glória a Deus, aleluia. E vocês podem também falar para as crianças, né, deixando assim bem claro que quando Deus tira Adão e Eva do jardim, Deus estava dando um presente para eles. Né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Quando ele foi para o jardim encontrar Adão e começou a perguntar, onde você está, Adão? E Deus já sabia de tudo, mas Deus queria saber, né, até onde Adão ia, se Adão ia mentir, se não ia mentir, né? E Adão e Eva já estavam com as folhas de figueira porque eles estavam com vergonha. Eles falaram que estavam com vergonha porque estavam nus. E Deus perguntou, mas quem falou para vocês que estavam nus? Né? E Adão começou a culpar, cada um culpou o outro, né? Adão culpou a mulher, quer dizer, Adão culpou a Deus, né? Falando, a mulher que o Senhor me deste, né? Comeu e ofereceu o fruto para mim. Eva culpou a serpente. E os três foram punidos, né? Adão teve que trabalhar, né? Se alimentar com o suor do seu corpo. A mulher, né, na gravidez, ela ia sentir as dores, né, para ter o seu filho. E a serpente também ia comer do pó da terra, né, como algo, assim, uma maneira de ser humilhada, né. Ela ia começar a se arrastar pelo chão e comer o pó da terra. Então, os três sofreram a consequência. Os três, né. Mas Deus, ainda com seu infinito amor, ele tirou Adão e Eva do Jardim do Éden por misericórdia. Porque eles tinham pecado, já comendo a árvore que não era para comer. Já pensou se eles, né, no pecado que eles já estavam, eles comessem a árvore da vida? Eles iam ficar para sempre em pecado.
Então Deus tirou eles do jardim, selou o jardim, né, com os seus querubins, né, com os seus querubins para não deixar eles voltarem, já pensando em neles não comerem a árvore da vida, para não ficarem a vida inteira em pecado. Né? E Deus também fez ali o primeiro sacrifício de sangue. Né? Deus matou um animal, provavelmente um cordeiro, né? Tirou suas peles e vestiu Adão e Eva. Então ali foi o primeiro sacrifício. Né? Eles foram ali, sacrificou esse animal, já redimindo o pecado de Adão e Eva pela desobediência. Olha, tios, vocês estiverem aí assistindo, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa aula sobre o pecado. Né? Vocês podem levar também, sabe qual recurso, se vocês tiverem? A caixa, né, de presente. Dentro dela tem o plano da salvação. Né? Tem um vídeo meu aí, antigo, com essa caixa. Eu vou ver se eu posto aí sempre para vocês verem. Dentro dela tem um plano da salvação. Vocês podem expor isso para a criança não salva nessa aula. Vocês podem falar, olha, vocês são pecadores, a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, lá em Romanos 3:23, todos nós pecamos, né? Mas Deus tem hoje um presente para você, que é a vida eterna, o perdão dos pecados hoje ainda. E você pode apresentar o plano da salvação através dessa caixa. Também tem a caixa do pecado. Tá? É uma caixa de papelão escrito pecado. Dentro dela tem uma roupinha de Jesus, né? Que eu coloco em uma criança, a roupinha de Jesus. Né? Tem aqui que eu coloco na cabeça de uma das crianças, homem. Né? Tem aqui a roupinha de Jesus. Você pode colocar uma criança vestida de Jesus e a coroa de espinhos, ou a coroa de glória. E também eu tenho aqui, esse aqui que eu também coloco em outra criança, Deus, né? Escrito Deus. Aqui dentro, né? Vocês podem observar que tem um buraquinho. E dentro aqui tem algumas coisas que são relacionadas, né, ao que é o pecado. E eu coloco, né, uma criança aqui e Deus aqui, né? Uma criança vestida com a faixa de Deus. Então, ou melhor, eu coloco uma criança vestida aqui com a faixa de Deus, uma outra criança aqui escrito homem. E venho com essa caixa e coloco no meio deles dois, a caixa escrito pecado. E o homem vem puxando os pecados, aí vem saindo, ó, bebedeira, vem saindo, ó, feitiçaria, e vai se afastando de Deus. Cada vez que ele vai tirando mais coisas, ele vai se afastando mais ainda de Deus. Mais ainda, mais ainda. E quando você for ver, a criança está super afastada de Deus, devido ao pecado. E depois você vem com a outra criança vestida de Jesus, né? E fala que pelo sangue de Jesus, se a criança se arrepender do seu pecado, ela pode ser salva, receber a salvação. Então, ó, são recursos fáceis, né? Mas uma coisa eu peço para vocês, meus amores, não deixe de evangelizar suas crianças por falta de recurso. Você não pode fazer uma caixa, você não pode fazer umas árvores dessas, você não pode nem ter uma garrafinha dessa, que é fácil fazer, eu vou deixar o vídeo aí em cima. Use o que você tiver, sacola, papelão, folha de papel ofício, desenhe, mas não deixe que a criança não salva venha para sua aula e saia ainda não salva, porque talvez você não vai ver essa criança nem tão pouco, nem tão cedo, tá bom? Evangelize suas crianças com o que vocês têm, porque Jesus, ele usou os recursos que ele tinha, ele usou a agricultura, ele usou as árvores, né? Ele usou sementes, ele usou o que ele tinha no seu ambiente. Então use no seu ambiente o que você tem. Olha, esse é o planejamento de aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo, graça e paz, me siga nas outras redes sociais aí, tá bom? Beijo no coração, tchau!